A gente está falando de um dos propósitos, mês que vem é adoração e crescimento. E nessa sexta-feira a gente já vai começar com o culto de adoração ao Senhor. Serão 3 períodos de adoração tremenda. E a gente vai ter oportunidade no mês de outubro de começar, de ouvir mais gente cantando, irmãos. Eu estou com saudade de ver o Aguinaldo cantando. Quando ele canta parece um passarinho cantando, né? A Paulo Shoa cantando, a Ruth não sei onde ela está precisando de puxar um pouquinho a orelha dela para ela poder estar cantando aqui em cima. Quando ela canta com o Paulo Shoa, é tão bonito, né, irmão? A nossa igreja é abençoada. E a gente ouvir esses hinos bonitos. Aliás, eu vou fazer uma decisão, hoje eu estou falando de decisão apostólica. Em outubro a gente vai ter 2 especial em cada culto logo. Para a gente ter esse momento de louvor e adoração, será um mês fabuloso. Outubro vai ser um mês de adoração e crescimento. No finalzinho do mês, não esqueça que vai vir pastores de outras igrejas nos Estados Unidos para conhecer a nossa igreja. E eu preciso do apoio de vocês. Eles não vão estar aqui no final de semana, vão estar aqui durante a semana. Então, naquela semana, a gente vai precisar do apoio de vocês na quinta, na sexta. Eu vou dar mais informação para vocês, mas o mês de outubro será tremendo na nossa igreja. E eu quero mais uma vez dar bem-vindo a todos os visitantes, vocês que estão aqui como nossos amigos. Um prazer tremendo ter vocês aqui. Meu nome é Fernando, se você não conhece, eu e Tereza pastoreamos a igreja, mas não fazemos sozinho, nós temos um grupo lindo de pastores, pastores auxiliares, pastores eméritos, líderes de louvor, gente que ora. A igreja está orando 40 dias, eu só estou ouvindo o que Deus está fazendo, e são mais 40 dias, termina só quando? É 31 de outubro? 31 de outubro, dia de Halloween, é o dia que a gente vai estar batendo no céu para terminar, vai ser maravilhoso mesmo. Então, continue orando, continue buscando o Senhor, e está conosco também a irmã Margarida, aqui na frente, essa senhora tão linda, bonita, que ora pela gente. Ela é mãe da Miriam, e a Miriam é bonita por causa da mãe, já vi agora, né? Vamos dar bem-vinda à irmã Margarida nesse momento, vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Obrigado, irmã Margarida. Chad, não fica com ciúme não, porque a sua mãe também mandou e-mail para mim essa semana. A sua mãe e irmã disse assim: eu não vou estar no dia do amigo aí, mas estou em coração e espírito. Ela aceitou o meu convite, ela botou lá na internet. Queridos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Todo mundo que fala outras línguas, você fala 2, 3 línguas, a gente que é brasileiro, a gente aqui é obrigado a falar o inglês, e a gente aprende o inglês, a gente está aprendendo espanhol, e é maravilhoso. E línguas me fascina, eu amo o negócio de línguas, eu gostaria de falar mais línguas se eu pudesse. E a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia não foi escrita em inglês nem em espanhol, a Bíblia foi escrita em hebraico, partes em aramaico no Velho Testamento e grego no Novo Testamento. Quando a gente estuda línguas, a gente vai saber que uma das dificuldades é quando você traz um pensamento de uma língua para outra, porque cada língua tem alguma coisa específica, toda língua tem algo específico a respeito dela. Por exemplo, no domingo que vem é culto de conjunto e a gente vai pregar em inglês, e eu faço questão, eu sei que muitas pessoas falam, entendem inglês, quem entende, amém. Mas algumas pessoas ainda têm dificuldade, por isso que a gente traz tradução simultânea, tanto em inglês como em espanhol, porque a gente quer ter certeza que você entende tudo da palavra de Deus. E é por isso, então, que a gente não mede esforços para ter a tradução em inglês e espanhol, porque tradução é algo muito sério. Existem palavras, por exemplo, de uma língua que quando você traz para outra língua é difícil. Por exemplo, todo mundo sabe que a palavra saudade, que é uma palavra única no nosso português, é de difícil tradução. O espanhol tenta traduzir e vai falar: eu te estranho. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver com esse negócio de estranhar a gente. Está falando de saudade. O americano, cheio de gracinha, I miss you. I miss you. Me perdeu? A gente não eles tentam fazer. Ou então eu estou homesick, como está doente de casa. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como traduzir saudade. Para entender saudade, tem que falar português. Existem palavras em inglês que é muito difícil de traduzir. Uma palavra simples em inglês: breakthrough. Breakthrough. Eu amo essa palavra. Breakthrough é uma palavra tão tremenda que ela é cheia de significado que a gente tenta traduzir em português. Rotura, romper, não é igual. Breakthrough em inglês fala tudo. Quando você fala breakthrough, uau, falou tudo. Não tem como traduzir uma palavra dessa. Uma outra palavra que eu amo, domingo que vem eu vou bater nela várias vezes: awesome. Awesome. É uma palavra em inglês que não tem como traduzir. A gente tenta falar maravilhoso, tremendo, poderoso. Não tem igual em inglês de estudo. Awesome.
No grego também. O grego, por exemplo, é bem específico. Há palavras no grego que é tão específicas que nós não temos semelhantes palavras no português, nem no inglês e também não tem no espanhol. Por exemplo, palavras para amor. O grego é específico. Se você fala que você ama Deus e que Deus te ama, há uma palavra. Se você fala do amor físico entre o marido e a mulher, outra palavra. Amor entre irmãos, outra palavra. Amor entre amigos, outra palavra. Amor de família, são palavras específicas. A razão que eu falo isso é porque existe uma promessa na Bíblia muito interessante que tem a ver com o assunto de hoje. O assunto de hoje é: Deus tem planos para você. Diga comigo bem alto: Deus tem planos para você. Eu detesto quando fazem isso comigo, mas eu vou fazer com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem planos para você. Eu detesto quando fazem isso, mas uma vez ou outra tudo bem, tá? Então bem junto, irmãos. Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Deus tem planos para mim. A passagem-chave que nós queremos usar é Jeremias 29:11, que é uma passagem-chave. E porque a palavra no hebraico é tão específica, eu vou usar 3 traduções diferentes para a gente poder entender esse versículo. Então vamos lá, na Almeida revisada e corrigida. Leia comigo bem alto, se você pode. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Que esperais. Muito linda essa passagem. E ela usa então a palavra pensamento. E é maravilhoso isso, porque a palavra pensamento, nessa passagem, diz que Deus pensa em nós. Deus tem pensamentos para nós. Deus está sempre pensando em nós. Aliás, há uma passagem em Isaías que diz assim: lembre-te destas coisas, porque tu és meu, eu te formei, não esquecerei de ti. Não é maravilhoso saber que Deus não esquece de nós? Às vezes até a gente pensa isso, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, parece que Deus se esqueceu de nós, mas a Bíblia diz: eu não esqueço de vocês. Deus está sempre pensando em nós. Aquela música antiga em inglês que diz: You are always on my mind, you are always on my mind. E Deus canta para a gente todo dia de manhã: You are always on my mind. Eu estou sempre pensando em você. Olha como é que esse versículo vem para nós na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: só eu conheço os planos. Ele não usa a palavra pensamentos, usa a palavra planos. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tão lindo, eu creio que você quer ler comigo, né? Vamos ler comigo, bem alto? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Porque Deus pensa em nós, Deus tem planos para nós. Vamos ver só mais uma tradução, a NVI, que é a minha favorita. Diz o seguinte, juntos novamente: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, quando a gente lê essas 3 diferentes versões do original hebraico, nós entendemos algumas coisas importantes. Primeira coisa que nós entendemos é que Deus tem planos. Almeida coloca pensamentos. Deus tem planos para nós. Por que Almeida traduz pensamento quando todas as outras traduções mais modernas traduzem como plano? Porque a palavra no original significa exatamente isso. O que é um plano, queridos? O plano nada mais é do que um pensamento, uma ideia concebida por alguém que entende do assunto, por exemplo, um arquiteto. O arquiteto, então,
ele tem uma concepção, uma ideia, e ele então, porque ele estudou, porque ele é hábil, ele coloca os seus planos, desenha os seus planos e apresenta os seus planos. Deus, como arquiteto do universo, Deus, como aquele que criou você e eu, que te conhece, que sabe o teu passado, o teu futuro, tuas fraquezas, as partes fortes, Ele que sabe tudo, tem uma ideia a respeito de você, e Ele tem planos para a sua vida. E se eu e você obedecermos os seus planos, quais são as consequências? Diz o texto que Ele vai nos dar prosperidade. O conceito de prosperidade na Bíblia não é o conceito de prosperidade atual. Quando eu penso em prosperidade atual, eu penso num cruzeiro, numa mansão, num BMW, em roupas caras, roupas de marca, muito dinheiro no banco. Não, a Bíblia não chama isso de prosperidade. Jesus era próspero e não tinha isso tudo. Paulo era próspero e não tinha tudo isso. Abraão era próspero e tinha tudo isso. Isaac era próspero e tinha tudo isso. Prosperidade na Bíblia pode ou não conter dinheiro. Prosperidade na Bíblia é ter tudo que Deus quer que você tenha, baseado no plano de Deus para a sua vida. E eu e você podemos aceitar ou rejeitar o seu plano. Quando nós aceitamos o plano de Deus para nossas vidas, nós somos prósperos e abençoados. Quando nós rejeitamos, nós pagamos um preço. Quando nós fomos reconstruir esse templo depois do incêndio, nós recebemos parte primeiro do seguro e imediatamente a cidade nos obrigou a contratar um arquiteto. Ainda bem por isso. Eu me lembro quanto nós pagamos. O arquiteto nos cobrou $90 mil pelo seu serviço. Esse homem estudou, apto. E ele então veio aqui e havia vários desafios, porque a cidade não permitia que a gente mudasse a estrutura de fora, e a gente tinha que reconstruir a igreja, e ele então cobrou $90 mil para fazer todos os desenhos e para nos acompanhar. Como o seguro pagou, esse dia não saiu da gente, o seguro pagou, nós pagamos os $90 mil, e depois o seguro ia pagando à medida que a gente ia cumprindo e fazendo de acordo com os desenhos dele. No meio da construção, alguma coisa aconteceu, o seguro resolveu não nos pagar mais, o que a gente precisava do dinheiro para conseguir. Então, na época, a reconstrução custava $2,3 milhões, porque a igreja foi toda embora, e eles nos deram 1,7, e a gente foi gastando, foi muito caro, toda a estrutura da igreja para a questão de terremoto, muita coisa. E aí quando chegou no finalzinho, a gente começou a acabar o dinheiro. E aí o que a gente fez, nós fizemos uma decisão, quando estava acabando o dinheiro, não temos que continuar desse jeito, nós estávamos na warehouse, não podíamos ficar mais tempo lá, e a gente então resolveu contratar uma pessoa brasileira para nos ajudar, e o brasileiro é tremendo, o povo brasileiro é muito tremendo, mas tem uma coisa que o brasileiro faz que não é muito legal, o brasileiro gosta de dar um jeitinho. O pastor Soares usa um termo muito legal, não sei se de onde ele tirou isso, o jogo de cintura. E no jogo de cintura, no jeitinho brasileiro, eles começaram a não seguir os planos do arquiteto. E a gente então, porque não tínhamos dinheiro, eu fiz uma decisão, ok, vamos embora, porque a gente tinha que voltar, a gente estava pressionado. Se eu voltasse hoje no tempo, eu teria ficado mais tempo na warehouse e tinha feito direito. Então, por exemplo, essas luzes todas que estão aqui, são bonitas, legal, mas não fazia parte do plano do arquiteto. Quando ele olhou, ele falou, não foi isso que eu mandei. Mas a gente colocou porque tínhamos que entrar. Hoje a gente vê que não é o melhor tipo de iluminação para esse templo. Por exemplo, lá em cima, onde é a sala do Fernando, na verdade, ele era uma sala de tradução. Foi feito para isso. Por isso que a sala do Fernando, o aquecedor de lá, não é o aquecedor dos escritórios. Então, o que acontece é que a gente mudou. Não precisa de sala de tradução, não temos dinheiro, vamos fazer uma sala aqui para o Fernando, fizemos uma sala para o Fernando. O que acontece hoje é que quando precisa ter tradução, nós não temos um lugar para poder ter a pessoa traduzindo sem ninguém ouvir. E o Fernando, quando liga o aquecedor aqui, ele queima lá em cima. E durante a semana ele fica frio, porque o aquecedor dele é do santuário.
Porque a gente não seguiu o plano. Os escritórios onde está a Bruna, por exemplo, e o José, aqueles escritórios ali, na verdade, não eram escritórios. Então, o que acontece? Quando liga o aquecedor, eles queimam ali dentro, porque a gente não seguiu os planos. Se plano é feito com um propósito. E a gente pode até quebrar o plano, mas se a gente quebra o plano, a gente paga um preço. Quanto sabe o que eu estou falando? Deus tem planos para a sua vida. E os planos de Deus para você é porque Ele te ama. É porque Ele me ama. E o que acontece é que a gente, às vezes, não segue esses planos. Planos não significa predestinação. Deus não predestinou você. Tem pessoas que acham assim, não, Deus me predestinou, significa que não importa o que eu vou fazer, eu vou ter que seguir o que Deus quer. Não, Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu o direito de escolha. Você pode aceitar ou rejeitar o plano de Deus. Mas se você aceitar, você será próspero. Se você rejeitar, você vai pagar um preço. Eu pensei que nessa manhã, dia de amigo, eu gostaria de usar a palavra plano, no plural, planos, e usar como um acróstico, e pensar com vocês o seguinte: quais são os benefícios que nós temos quando nós seguimos os planos de Deus? Preste atenção nisso. Primeiro, P. Quando eu e você seguimos os planos de Deus para a nossa vida, primeira coisa que nós experimentamos é paz. Agora, aí está uma outra palavra difícil de tradução. Porque paz, no português, significa algo bonito, mas não tem o significado original, shalom, no hebraico. O judeu até hoje usa shalom quando ele despede, ou quando ele vê uma pessoa, mas shalom é muito mais do que paz, hi, bye, tchau. A palavra shalom, ela significa estar completo, estar em harmonia, estar bem, estar satisfeito. Eu uma vez vi uma figura de shalom num quadro, e era a figura de um peixe que estava nadando tranquilo, e lá em cima uma tremenda tempestade, as ondas, e ele tranquilo lá embaixo. E é escrito assim: isso é shalom. Shalom é um sentimento de está tudo legal, eu estou em harmonia, eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Deus. A palavra no grego é a palavra eirene. Uma mulher que tem o nome Irene vem dessa palavra. Eirene, como shalom, significa uma paz apesar das circunstâncias. Ou seja, essa paz, como diz o cântico, que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu sirvo ao meu Senhor. O exemplo é Jesus no barco, Jesus seguindo os planos de Deus. Ele diz: eu vim aqui para cumprir os planos de Deus para a minha vida. Jesus está num barquinho atravessando o mar da Galileia. Quando ele atravessa o mar da Galileia, de repente uma grande tempestade. Um vento sopra, trovão, relâmpago. Os discípulos, quando vê tudo isso, eles ficam com medo. E eles fazem tudo o que eles podem fazer, através dos seus próprios esforços, para manter o barco na água, tranquilo. Mas Jesus está onde? Dormindo, em paz, tranquilo. Os discípulos acordam: Jesus, você não se preocupa com a gente está perecendo. Jesus disse: eu estou em paz. Eu conheço o plano de Deus para a minha vida. E o plano de Deus na minha vida diz que eu não vou morrer aqui. Vocês têm que também estar em paz. Ele levanta e dá a eles uma lição, dizendo: vocês de pouca fé. Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dar. Mais tarde diz assim: no mundo tereis aflições, tribulações, mas fica firme, tranquilo, entende o plano de Deus, tem bom ânimo, tem paz, eu venci o mundo. Quando eu sei que eu estou embaixo do plano de Deus, mesmo que as coisas ao meu redor não estejam indo bem, mesmo que financeiramente, mesmo que as coisas aconteçam contrário, eu sei que Deus está comigo.
Nessa semana, nós estamos orando de uma forma muito específica pelo Valmir. Deus abençoe, meu filho. E quando o Valmir recebeu uma notícia forte nessa semana, eu tentei falar com ele, não consegui, ele mandou uma mensagem para mim. E no dia seguinte, eu liguei para confortar o Valmir. Eu vou ser sincero, Valmir, você me confortou muito mais do que eu te confortei. As palavras que você falou comigo no telefone foram tão profundas. E eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, e a gente está do teu lado, tá, querido? Essa igreja toda te ama, e está com vocês, e a gente está contigo e não abre. Mas as palavras que você falou para mim, você estava lá atrás no seu quintal, brincando com as suas filhas, me demonstrou uma paz, pelo menos naquele dia. Não fazia sentido nenhum. E aí eu me lembrei das palavras de Paulo: paz que excede todo entendimento. Não faz sentido. Não faz sentido, às vezes, fisicamente, financeiramente, legalmente. Se você está em paz, sabe qual é o problema? A gente coloca a nossa confiança nos planos humanos. Tem gente aí que colocou a sua confiança em Obama, ele vai me dar, ele vai me dar, ele vai me dar. Quebrou a cara, não deu nada. Porque quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Mas quem tem paz é assim: olha, eu não interessa quem está na Casa Branca, quem está no... Eu sei que Deus vai me dar. Há uma promessa de Deus na minha vida. Quando eu e você estamos debaixo do plano de Deus, primeira coisa, nós temos paz, shalom, eirene. Segundo, para a letra L, liberdade. Eu gosto disso. Liberdade é algo tão tremendo que revoluções são feitas. Eu me lembro do hino do Oséias de Paulo, talvez só quem lembra é o Aguinaldo, talvez o Paulo Shoa. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Quem lembra? Quem lembra? Eu te amo e nada faz. Eu te amo mais que tudo. Aí ele diz assim: mais que o prisioneiro quer ver a liberdade. Oséias de Paulo viveu, irmão, continua vivo até hoje. Era um cantor brasileiro. E ele falava dessa liberdade que a gente almeja. Liberdade, o presidente Lincoln, quando ele decretou algo tremendo, aliás, faz parte da Declaração da Independência, citado por ele, que uma das coisas importantes na vida do homem é a busca de liberdade. E é por isso que quando você entra em Nova York, você vê aquela estátua da liberdade. Mas a liberdade verdadeira só tem quem tem Jesus, irmão. Eu vejo pessoas assim. Eu estava vendo uma pessoa fumando. O cara parecia uma chaminé, um atrás do outro. Pessoas que bebem, pessoas que têm vícios, pessoas que aparentemente parecem livres, mas são presas. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você está embaixo do plano de Deus, você não só sente essa paz, mas você sente a liberdade de ser tudo que Deus quer que você seja. E você diz: Senhor, você me deu a liberdade de escolha, mas eu quero entregar de volta para você. Dirija a minha vida. Eu tenho a liberdade de abrir mão da minha liberdade para servir o meu Deus. De abrir mão do meu livre-arbítrio e dizer: não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Essa liberdade, querido, só experimenta quem está debaixo do plano de Deus. A verdadeira liberdade. E aí depois a gente vai para a palavra A, que é a palavra amor. Amor é uma outra palavra de difícil interpretação. Eu amo Teresa. Por quê? É fácil. Ela me ama também. Muito fácil. Eu amo meus pais porque eles me apoiam, oram por mim. Eu amo meus filhos. Eu amo meus netinhos, minhas netinhas. A Gigizinha maravilhosa agarra na minha perninha e diz assim: meu vovô. Ela fala em inglês: my vovô. Aí eu abraço ela assim: my Gigi.
Como é que eu não vou amar ela? E amar quem não é assim com você? Amar quem te odeia? Amar quem fala mal de você? Então amor, quando a gente diz amor, eu estou falando do amor incondicional de Deus. Quando João procurou uma definição para Deus, por isso que ele é chamado o discípulo do amor, ele diz assim: Deus é ágape, amor incondicional. João 3,16, porque Deus amou os crentes, porque Deus amou os bons, porque Deus amou o cosmos, o mundo. Cosmos é tudo que Deus criou. Deus amou a terra, Deus amou os continentes, Deus amou os filhos, Deus amou os animais, e Deus amou de uma forma especial a sua criatura mais querida, feita à sua imagem e semelhança. Deus amou o mundo. O que mais entristece o coração de Deus é quando o homem rejeita o seu plano. Todos nós que somos pais sabemos exatamente o que significa quando nossos filhos nos desobedecem. A gente quer fazer o melhor para ele. Filha, vamos dormir 8 da noite, porque você tem que acordar amanhã cedinho. Aí ela bate, não vou. Dia seguinte está cansadinha. A gente fala, não fala isso, ela faz. Machuca o nosso coração. Porque nós como pais temos um plano para os nossos filhos. E às vezes nossos filhos rejeitam esse plano. Deus não ama o nosso pecado. Deus não ama nossas atitudes erradas, mas Deus nos ama. Deus te ama como você é. Deus não aceita o que eu e você fazemos de errado. A Bíblia diz que Deus odeia, abomina. A palavra abominação na Bíblia é muito forte, significa odiar. Deus abomina, por exemplo, quem semeia contenda entre irmãos. Deus abomina quando as pessoas agem contrária ao sexo pela que Deus o criou. A Bíblia diz que Deus abomina homem que age, não abomina o homem, mas o ato de agir, homem que age como mulher e mulher que age como homem. A Bíblia diz, Deus abomina. Deus abomina a idolatria, Deus abomina o divórcio. Mas Deus ama todas as pessoas, mesmo que elas cometam isso. Quando a gente entende isso, a gente diz, Senhor, por que eu não entendo esse amor? Quando você só pode experimentar esse amor profundo de Deus, quando você está embaixo dos seus planos. Quando você entra no seu plano, você sente paz, liberdade e esse amor tremendo de Deus. O N, eu preciso de 2 palavras para o N: nenhuma condenação. Quando eu entro debaixo do plano de Deus para a minha vida, eu começo a entender que Deus não só me ama, mas Ele me aceita como eu sou. O Fernando disse, eu sou fraco, eu sou frágil, sem defeitos, e todos nós temos. E Deus olha para você e diz assim, tudo que eu quero é que você aceite o meu plano. E se você aceitar o meu plano, eu não vou jogar na sua cara e dizer para você, você não seguiu o meu plano, você está condenado. Lembra do nosso arquiteto? Quando nós fizemos o deck, nós não seguimos os planos dele. Nós resolvemos fazer a deck e as pessoas foram fazendo, eu deixei e deu um maior problema. O vizinho reclamou, a cidade embargou, não podíamos entrar lá. Eu liguei para o nosso arquiteto e falei, me ajude, por favor. Ele olhou e falou assim, deixa eu ver o que vocês fizeram. Quando ele viu, vocês não seguiram o meu plano, procura outro arquiteto. E eu tive que procurar outro arquiteto. Graças a Deus foi tudo resolvido, porque Deus teve misericórdia. Mas já pensou se Deus fizesse com a gente? Você não seguiu o meu plano? Inferno para você. Deus não faz isso, queridos. Deus não faz isso. Deus fala assim, você não seguiu o meu plano, mas você quer voltar? Há um livro na Bíblia, no Velho Testamento, que é o livro de Oséias. Tremendo esse livro. Oséias, um profeta, Deus falou assim, casa. Ele falou, quero casar sim. Estava igual o Felipe. Eu estava orando, hoje eu profetizei na vida do Felipe. Que rapaz bonito cantando. Você não gostou de ver ele dirigindo louvor hoje? Eu falei, graças a Deus, Senhor, pelo Felipe. Dá uma esposa para ele, eu quero fazer esse casamento logo. Tem moça aí cega, um rapaz tão abençoado assim. E Oséias estava assim, queria casar. Mas não vai acontecer isso com você não, Felipe, tá? Porque com Oséias Deus falou, casa com uma prostituta. Aí ele foi lá, pegou aquela mulher, trouxe ela para casa,
cuidou dela, teve filhos com ela. Quando a criancinha estava crescendo, sabe o que ela fez? Voltou para a prostituição. Deus falou, vai lá, pergunta se ela quer voltar. Se ela quiser voltar, recebe ela de volta. Oh, misericórdia. Por que tudo isso? Porque eu quero ensinar uma lição para o meu povo. Mesmo que eles tenham se prostituído, se eles quiserem voltar para mim, eu vou sempre aceitá-los sem nenhuma condenação. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho esse tipo de sentimento, nem você. Se eu vacilar, você me corta, meu amigo. E se você vacilar, a gente faz o mesmo. E tem que pedir muita misericórdia de Deus. Mas Deus não é assim, não. Jesus está sempre com os braços estendidos, dizendo, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não interessa o seu passado. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, eu não vim ao mundo para condenar. O mundo é condenado quando ele rejeita o meu plano. Rejeitar o plano de Deus é cair em condenação. Aceitar o plano de Deus, mesmo com as suas falhas, é estar dentro da bênção de Deus, sem nenhuma condenação. Letra O de planos. Objetivo. Propósito. Muito interessante, porque plano e propósito são duas coisas diferentes. Por exemplo, o plano de Deus é que você tenha uma família, que você se case. O propósito de Deus é que você se case com a fulana de tal. Não é pré-determinação, não é pré-destinação, é propósito. O plano de Deus é que você trabalhe. O propósito de Deus é que você seja um pastor, um missionário, um advogado, um mecânico. Deus então tem planos gerais e propósitos específicos. Quando você entra debaixo do plano de Deus, você sabe o que Ele faz? Ele te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele andando do teu lado para que você cumpra o propósito dEle para a sua vida. Você não é criatura de acaso. Americano, Deus tem um propósito tremendo na tua vida. E é por isso que você está aqui. Deus tem plano e propósito. E parte do propósito de Deus é que você fosse parte da mensagem de paz, para que Deus pudesse falar contigo. E Deus vai abençoar você tremendamente. Mas você tem que ouvir o Espírito. Tem que entrar no plano e no propósito. Vamos ser sinceros? Nós não acertamos Deus 100%. De vez em quando a gente erra. De vez em quando, ou a gente erra por ignorância ou por desobediência. E a verdade é que o alvo não é acertar 100%, senão ninguém aqui poderia chegar lá. O propósito é que acertar a maioria das vezes. Às vezes você não passa com A, mas você passa com B, com C, mas por favor, não receba D nem F. Como é que você está no cumprimento dos planos e propósitos de Deus na sua vida? Quando você está embaixo do plano de Deus, Deus não só faz você sentir paz, a liberdade, o amor, nenhuma condenação, mas Ele começa a te dar propósitos, dirigir tua vida, para que quando você termina a sua vida, você possa falar, eu cumpri o propósito de Deus para mim. E para terminar, S, salvação. Outra palavra de difícil tradução. A palavra no grego é sotéria. E sotéria, às vezes é traduzida como cura, às vezes como estar completo. Por exemplo, quando Jesus curava alguém, Ele não falava, você está curado. Ele diz assim, você está salvo, a tua fé te salvou. Porque sotéria significa voltar ao plano original de Deus para a sua vida. Por exemplo, cego. Deus fez os olhos para ver. Quando Jesus falava assim, a tua fé te sotéria, salvou, significa, os teus olhos vão voltar no plano original, você vai ver novamente. O teu coração volta a bater da forma que Deus queria. Teus órgãos vão ser da forma que Deus quer. É por isso que quando a gente ora por enfermo, a gente decreta salvação sobre aquele corpo. Salvação sobre o coração. Salvação emocional, espiritual. A melhor forma que eu tenho para explicar isso, e com isso eu termino, é a palavra default, ou reset, em inglês. Quando você compra algum equipamento eletrônico, todo equipamento eletrônico ele vem com
ele vem programado da fábrica para funcionar da melhor forma. Então, se você tem um iPad, por exemplo, ele vem programado, se você deixar daquele jeitinho, ele vai funcionar 100%. Você compra um iPhone, você compra um Android, um Samsung, qualquer coisa. Geralmente computador. Você compra um computador zerinho, gastou $1.000 e poucos, comprou aquele computador, é meu, paguei por ele. Aí você começa a inventar coisa. Botar uma aplicação que não deve, põe uma foto que não deve, começa a entrar em sites e tal. E o que vai acontecendo é que você vai mudando a forma que aquele equipamento foi desenhado que a pessoa que inventou, que fez ele. E aí o negócio começa a ficar mole, devagar, não funciona, se aperta e você fica na carne. Aí você diz, eu sabia, eles querem que eu compre outro. Não, porque você vai comprar outro e vai fazer a mesma coisa. Aí o que você faz? Você fala assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou apertar, tem alguns para ler, aperta Reset Button. Pá. Volta para as coisas como foi feito pelo engenheiro. Pá. Aí volta, está funcionando tudo direitinho. Só que não tem as aplicações que eu queria, nem minhas fotos. Mas está da forma que foi desenhado. Deus, que conhece você, Ele te desenhou para trabalhar de uma forma. Aí a gente inventa muita coisa. Por isso que Eclesiastes é assim, Deus fez tudo bonito e perfeito, mas os homens inventaram muitas invenções. Aí você vem para Jesus e fala assim, Jesus, eu coloquei tanta coisa nesse computador, está cheio de vírus. Tem misericórdia de mim, me perdoa. Aí ele fala assim, tudo bem, vem para mim. Você aceita o meu plano? Aceito. Aperta o botãozinho, pá, volta para o original. Salvação é isso. É voltar para onde Deus quis que você estivesse em primeiro lugar. O plano mais profundo de Deus é vida eterna com Ele. É certeza absoluta. Por mais que eu e você vivamos neste mundo, 70, 80, 90 anos, todo mundo vai morrer. Nossa querida irmã está com 81, fez uma viagem sozinha, mais corajosa do que muita gente, porque a gente é mais nova. Mas vai chegar um dia que ela e eu vamos estar na eternidade. E aonde você vai passar a eternidade? Só quem aceita o plano original de Deus, que é Jesus Cristo, tem salvação eterna. Eu coloquei para vocês, então, todas essas palavrinhas, e poderiam colocar mais, só que eu quis usar o acróstico. Se você e eu entramos no plano de Deus, nós teremos paz, liberdade, amor, nenhuma condenação. Seremos pessoas de propósito, objetivo e experimentaremos a salvação de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Somente alguns segundos eu preciso que orar por várias pessoas nesse momento. Em alguns minutos eu vou abrir o altar da igreja e a gente vai orar por qualquer pessoa que quer oração específica. Hoje temos almoço, não temos pressa. Eu espero que todos fiquem para almoçar, mas há pessoas assistindo através da internet, pessoas aqui que precisam de oração. E eu queria que somente o grupo de louvor que está vindo, mas ninguém andasse, ninguém falasse, e todos estivessem de olhos fechados, cabeça baixa. Prometo não te envergonhar, não vou te chamar aqui na frente sozinho. Quando você quiser vir, você virá porque você quer vir, você tem liberdade. Eu só quero orar pelos nossos amigos e irmãos. É possível que você esteja aqui pela primeira vez, você esteja assistindo o culto pela primeira vez, ou é possível que você está na igreja há muito tempo e você diz, pastor, eu não estou experimentando essa paz, essa harmonia, essa liberdade, esse amor, essa nenhuma condenação, eu não sinto que eu tenho um propósito. A verdade é que eu mudei o desenho de Deus para a minha vida através das minhas escolhas. Eu preciso que Jesus nesse momento venha e aperte o botão Reset e me traga de volta ao plano original. Foi mencionado hoje de um rapaz que não era membro da nossa igreja, foi membro anos atrás, que tirou a sua vida. Como uma pessoa faz isso? Porque ele perdeu a paz, perdeu o futuro, perdeu a esperança. E talvez a única razão porque ele saiu do plano de Deus de alguma forma. Tudo bem, era doença emocional,
Mas Jesus cura qualquer doença. E nessa manhã, se alguém diz assim: pastor Fernando, em algum momento da minha vida eu saí do plano de Deus, e por isso eu tenho pagado um preço. E hoje o Senhor falou que Deus nos dá outras oportunidades. E essa oportunidade termina o dia que a gente morre, porque a Bíblia fala que não existe encarnação, não existe purgatório. Quando morrermos, depois disso vem o juízo. Mas enquanto há vida, há esperança. E se nessa manhã você diz: pastor, ore por mim, eu quero experimentar esse amor tremendo de Deus, essa liberdade, essa paz. Eu quero saber que não há nenhuma condenação para mim, eu quero ter propósito. Não importa se você é crente ou não crente, se você por alguma forma saiu desse plano de Deus na sua vida, em algum aspecto, e quiser nessa manhã resgatá-lo, Deus está aqui nessa manhã para te abençoar. Todas as pessoas nessa manhã que dizem: pastor Fernando, eu sou essa pessoa, só levante a sua mão direita bem alto, só para me saber onde você está, orar por você. Eu vejo essa mão, Deus abençoe. Eu vejo esta, eu vejo esta, eu vejo esta. Pode abaixar, lá atrás eu estou vendo essa, estou vendo do meu lado esquerdo. Deus abençoe. Eu vou orar por vocês que levantaram as mãos. Deus abençoe, eu vejo essa mão levantada. E você que está em casa, eu vou fazer uma oração, e eu creio que essa oração tem um poder tremendo, não porque eu faço, mas porque ela é feita no nome de Jesus. E você vai sair daqui diferente. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu oro por todas as pessoas que levantaram as mãos dizendo: eu de alguma forma não estou experimentando as bênçãos de estar embaixo do plano de Deus. Eu oro que cada pessoa que levantou a mão possa nesse momento encontrar arrependimento, mudança, e possam entrar debaixo do teu plano, para que elas possam ser salvas, para que elas possam ser abençoadas, para que elas possam experimentar a paz, a liberdade, o amor, a aceitação, nenhuma condenação, e a salvação perfeita de Deus. Eu abençoo a tua vida nessa manhã, aqui e em casa, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Fique de pé, por favor. Eu vou descer juntamente com toda a equipe do altar da igreja. E eu queria que, se você fez essa decisão pela primeira vez, venha orar comigo, venha orar com um dos pastores, assim: olha, eu fiz uma decisão para Cristo, a gente quer te acompanhar, orar por você, abençoar a tua vida. Se você quer oração por cura, nessa manhã eu pedi que Deus usasse a nossa vida nesse altar para fazer curas, libertações, fazer o que Ele quiser. Há um poder tremendo de Deus. O Fernando e o grupo vai estar cantando esse cântico maravilhoso: Ele me ama, Ele me ama, e você vai sentir o amor de Deus. Se você está com uma fome tremenda e não consegue esperar, eu vou te despedir, você pode almoçar. Eu espero que você fique conosco. Mas se você quer oração, ou quer gastar um tempo com Deus em oração, esse lugar aqui na frente é chamado de altar. É o lugar onde nós encontramos com Deus. E nós vamos estar aqui orando, abençoando a sua vida e pedindo que Deus abençoe para vocês. Mães, não esqueça que a Gisele vai estar lá atrás, e todas as mães que têm filhos, logo após de você vir para o altar, por favor, vá lá atrás para falar com ela. Ela vai estar alguns minutos ali atrás, e eu quero abençoar a vida dela também nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo culto abençoado que tem nos dado. Que possamos sair daqui sentindo o teu amor, a tua bênção, a tua paz, a tua liberdade. Pai, abençoa cada um, traz salvação. Que eu possa ver, Senhor, essas pessoas que foram salvas hoje sendo batizadas naquele batistério muito em breve, e fazendo uma pública confissão de fé para Ti. Mas hoje, Senhor, fala no coração delas, salva pessoas, cura pessoas. Dá-nos, Senhor, o souzo, a soteriologia tremenda hoje, que é, Senhor, a salvação liberada sobre nós. Abençoa, Senhor, a comunhão que vamos ter. Abençoa o almoço, os irmãos que prepararam. Abençoa o culto desta tarde em espanhol, em nome de Jesus. Abençoa a oração durante a semana. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O altar está aberto.
nós estaremos aqui para orar por todos que querem oração e bênção de Deus. A paz do Senhor esteja sobre vocês. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama, Ele me ama, Ele te ama. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele tem ciúmes de ti, Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia.